de comunidade da Folha Democrata. Eu não sei, eu não tenho a mínima ideia de como é que tá o Dia dos Pais do Bolsonaro, né, cara? Mas eu tenho certeza que eles estão explorando isso. Mas quem está explorando mais isso não é nem a família do Bolsonaro, é a bolha bolsonarista em solidariedade ao pai Bolsonaro que está aí com tornozeleira eletrônica durante o Dia dos Pais, né? Mas eu não consigo nem ver o Bolsonaro como um pai, eu vejo ele como o dono dos filhos, o chefe dos O filhos, gestor. o gestor dos filhos, é como se fosse um provedor de uma quadrilha, mais ou menos isso. Se a gente for retomar para o início do desenvolvimento social do conceito de família nuclear, que é a família que a gente tem hoje, né? E as pessoas às vezes não sabem ou não se percebem, mas o modelo de família que a gente vive tem no máximo 300 anos, se muito. Esse modelo é super recente. Antes disso, colocava-se filhos no mundo para ter braços para trabalhar. Não havia isso. Amor de mãe por filho não tem 300 anos. E quando a gente fala isso, pessoas, como assim não tem? Não tem 300 anos. E por que não tem 300 anos? Porque era muito mais fácil a mãe perder seu filho do que o seu filho vingar. Então, o nosso cérebro ele já se projeta. Se uma mãe, a cada morte de um filho, sentisse a dor que a mãe sente hoje na morte de um filho, a mãe não aguentaria e morreria, porque tinha 10, 12 filhos, 5 ou 6 morriam antes dos 3 anos de idade, quando pegava uma virose ou uma gripe. Nós não tínhamos assistência à saúde, não tínhamos remédios, não tínhamos nada. Então, filhos para vingar, às vezes era 8, 9, e aí o primeiro vingava. Então, essa questão de amor de mãe e de amor de pai, o pai queria braços para trabalhar na lavoura. E a mãe só ia ter um amor pelo filho depois que o filho passasse dos 10 anos e vingasse, de fato, aí tornava-se seu filho. Eu vejo o Bolsonaro assim, com uma forma antiga, anterior à família nuclear, de lidar com seus filhos. Depois que deu certo, depois que vingou, então agora eu tenho orgulho. Antes disso, eu coloco sabonete na boca. Né? Então é mais ou menos isso. Sim. Ali a Sérgia tá lembrando aqui que o conceito de adolescência é super recente. Na cultura pop, né, Viaro, a música de adolescente ela só vai se popularizar nos Beatles nos anos 60, né? Até tem uma coisa interessante, se o conceito de adolescente é super recente, o que dirá então o conceito de pré-adolescente? Porque, na verdade, Pedagogia é começo do século XX, né? porque na verdade o que a gente tinha era a infância dividida em duas fases. Primeira infância e segunda infância. Era isso que se tinha. Depois da segunda infância é o jovem adulto, vamos dizer assim, né? Quando começa a poder colocar calças longas, né? Porque o que definia esteticamente a criança do adolescente era a calça curta e a calça longa. Um homem jamais usaria uma bermuda, por exemplo. E a partir dos 14, 15 anos, numa sociedade que tinha a expectativa de vida de 40 anos, com 14 anos tu era adulto. Era mais ou menos a mulher passou da puberdade, a mulher menstruou, tem que ser mãe. O homem passou a ejacular, tem que ser pai. E por quê? Porque vai morrer muito cedo. Vai morrer com 40 anos, se muito. Então, como vai morrer com 40 anos, se muito, não pode esperar depois dos 20 para ter um filho, porque depois dos 20 já pode estar cheio de doença, já está fraco e já está tudo mais. Então, a pré-adolescência nem se fala. A primeira infância rompia dos 7 para os 8 anos, e dos 8 anos até os 12, mais ou menos, era a segunda infância, e depois ele já tem a função de ser pai. Por isso que a própria definição de relação com menores, ela é outra situação muito recente, porque a mulher era mulher aos 14 e ela podia casar com um homem de 30 e isso não era um abuso de menores, porque com 14 ela já era uma mulher. Tanto é que as pessoas esquecem, né, Pedro? O que é o baile de debutantes de 15 anos? É a apresentação da mulher à sociedade.
aquele rito todo que tem no baile debutante, a valsa, o vestido. Essa é uma tradição porque com 15 anos a mulher era apresentada à sociedade como candidata ao matrimônio. Aquela família estava apresentando a filha para ver quem eram os interessados. Por isso o baile de debutante aos 15 anos. Hoje o baile debutante virou uma tradição apenas, que está até mais enfraquecida quando nos anos 90 surge uma ideia da menina de 15 anos poder optar entre o baile ou a viagem dos sonhos. Ali já é, então, eu não vou ter baile porque eu vou para Disney, né? Ali... E até a problemática também da relação com menores de idade, né? Porque o baile, ele claramente tem essa conotação. Claro, o baile era isso. Tanto é que existia 2 tipos de baile de 15 anos. Existia o baile debutante normal e existia o bolo vivo. O bolo vivo era um baile de debutantes em que a debutante ela dançava com 20, 30 homens a valsa, e eles eram geralmente cadetes das Forças Armadas, que eram escalados para bailes de debutante, porque eles iam com a espadinha na cintura, aquelas franjinhas no ombro e tudo mais. E aí, geralmente, era mais de uma debutante com todos esses cadetes. Então, são questões culturais que estão diretamente relacionadas a um enfraquecimento da tradição, quando entra a questão da vergonha, de agora com 15 anos tu não pode mais ter uma relação, porque tu não é mais mulher, agora tu é um adolescente. Então entra como a alternativa a viagem dos sonhos. E aí já começa o discurso. A tua filha vai ter uma viagem ou vai ter o baile de debutantes? Isso começa a quebrar a partir de 96, 97, quando começa uma difusão cultural muito grande, que a gente começa a viver numa sociedade não mais engessada nas nossas culturas. Eu acho interessante quando eu falo para os mais jovens e eles ficam apavorados. Eu digo, na minha adolescência não existia kiwi, não existia mamão papaya e não existia sushi, muito menos. Por quê? Porque kiwi, mamão papaya e sushi não são brasileiros. Isso chega para nós com a difusão cultural. E aí começa, então, toda uma tradição diferente. Junto com o sushi vem o mangá. Junto com o mangá vem os animes. E passa-se a consumir, então, com muita força, alguma coisa. Antes disso, o que a gente consumia do Japão era só aqueles Spectroman, Ultraman, Ultra Seven. Era aquelas coisas que a gente consumia. Sim. O Brasil ele vai ficar muito forte nisso, com o soft power japonês dos anos 90 e a penetração na comunidade. Quem lembra disso, por incrível que pareça, é o ministro Márcio França. Tem uma colônia gigantesca de Okinawa, no bairro da Liberdade, em São Paulo. E aí eles trazem todo esse soft power japonês aqui para o Brasil e a galera consome a rodo, né? A gente vê esse tipo de coisa. Aproveitando esse assunto, nem estava na pauta, Viara, mas eu falei agora há pouco sobre isso. Você que tem assumido agora o leme lá da live da tarde, a gente tem tocado, né, aqui o Hard News, as notícias do dia. O que você achou do vídeo do Felca, cara? Adultização? Então, eu até tentei contato com o Felca, inclusive, não consegui. Né? Não consegui, tentei contato, eu acho que ele está tendo agora deve estar infernal, né? Porque ele está sendo elogiado até pela Brasil Paralelo, né? Tá uma loucura isso. Exatamente. Mas é algo que tem que ser tocado, é algo que tem que vir a público, mas o que me surpreende ainda, eu sempre acho que nada mais vai me surpreender, mas o que me surpreende ainda são os surpresos. É isso que me surpreende. Aqueles que se surpreendem com aquilo que o Felca traz a público. Porque eu penso assim, mas ainda há espaço para a gente se surpreender com esse tipo de coisa? Em que mundo essas pessoas vivem? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Realmente é surpresa ou é vendar os próprios olhos para não enxergar? De que forma que isso está acontecendo? Eu estava vendo outros vídeos, porque na esteira do vídeo dele o algoritmo começou a lançar outros vídeos, né? E aí o pessoal falando das linguagens, dos comentários em vídeos de menores. E eu vi assim, as pessoas, ninguém é obrigado a conhecer as linguagens, muito das linguagens que foram denunciadas na série Adolescência, né? Ali veio muita coisa da língua dos símbolos, dos emojis e coisa. Então ninguém é obrigado a saber disso, porque a gente está muito mais antenado a esse tipo de coisa. Tem gente que nem viu a série Adolescência ainda. Né? Agora, a questão é quando não é linguagem simbólica, quando é linguagem literal,
Tu tem um filho menor, teu filho produz conteúdo, tá sempre na internet, e de repente aparece um perfil fake e escreve no chat ali, troca Telegram. Aí a pessoa vai dizer, tá, mas como é que eu vou saber o que significa troca Telegram? Pô, no mínimo tu tem que se preocupar com isso. No mínimo tem. E eles não usam troca Telegram, eles usam trade, né? Trade Telegram. Pô, quem é que tá aqui na caixa de comentários do meu filho escrevendo trade Telegram? Então, a gente precisa muito que venha a público, que os vídeos sejam feitos de denúncia, que sejam mostrados, mas ao mesmo tempo me espanta o quão a gente precisa de fato entrar nesse tipo de discussão para alertar pessoas que parece que estão vivendo na Disney, né? Eu falo Disney no conceito Disney do Ariano Suassuna, né? Ele disse que uma mulher foi num show, num jantar com ele, e a mulher classificava a humanidade em 2 tipos: quem já foi na Disney e quem não foi na Disney. E como ele não foi na Disney, então ele estava se sentindo um lixo, né? Porque ele disse que não tinha ido. A mulher, como se o senhor não foi na Disney? Ele, tá, mas qual é o problema de não ter ido na Disney? aí ele disse que entrou outra pessoa no jantar, e apresentaram outra pessoa. Esse aqui é o desembargador fulano de tal, e essa aqui é a fulana. E essa é a fulana. E a fulana perguntou, o senhor já foi na Disney? E ele, sim, já fui. Aí o Ariano falou, ali eu entendi. Aquela desgraçada divide a humanidade em 2. Os que foram na Disney e os que aqui tem 2 pessoas na live que não foram na Disney, né, Viário? Exatamente, tá? Então é a divisão, mas é isso aí, cara, essa questão dos vídeos, das denúncias, tanto da questão de combate à violência sexual, do abuso de menores, quanto a questão da infantilização, da adultização, que são conceitos opostos, mas que fazem parte do mesmo guarda-chuva de um fenômeno social, e que eu, de certa forma, meio que en passant, falo no meu livro Anticoach, quando eu falo da geração marsupial. Então, ali tem um pouco disso, da infantilização desses adultos. Então, e a gente está vivendo isso, é uma loucura de uma sociedade que não quer discutir, e que gosta de dizer pra gente assim, sempre foi assim, teu pai achava isso de ti, teu avô achava isso do pai. Não era a mesma coisa, porque a forma de comunicar, ela nunca teve uma mudança tão grande do que com uma conexão total. Nunca. A gente tinha que se comunicar com alguém no Japão, tu mandava uma carta, e eu sei porque eu fiz isso na minha adolescência, e essa carta levou 30 dias para chegar no Japão. 1 mês. Tá? Para chegar. E porque um amigo meu estava no Japão, porque ele era da base do Inter, e o Inter foi fazer um torneio, disputar um torneio das crianças no Japão. Os pais venderam carro, teve pai que vendeu casa para poder acompanhar os filhos junto, e eu quis mandar uma carta para esse meu amigo que estava lá, e desavisado, não sabia como é que funcionavam as coisas, e ele já tinha voltado para o Brasil e a carta estava recém chegando no Japão. Então é claro que mudaram as situações, não é como era com o meu avô, com o meu pai, isso. Não, porque hoje eu tenho amigos na China, você fala em tempo real. Em tempo real. Só tem a questão do fuso. Exatamente, tu fala em tempo real. Basta a pessoa estar acordada, né? Para a pessoa receber o que tu fala. Então, a gente tem que discutir. Essas questões precisam ser discutidas, e infelizmente o nosso campo nem sempre dá a devida importância, nem sempre se preocupa com outras questões que são importantes também, mas que deixam de lado, de escanteio, a questão cultural. A questão cultural, ela é marginalizada na sociedade brasileira em todos os aspectos. Tu sabe que eu sou formado em História. Quando tu forma em História, quando tu está estudando História, chega no final do teu curso, vem aquela grande questão, tu vai se especializar em quê? Né? Então, eu fui me especializar em escravidão, fui fazer mestrado também na área de escravidão. Aí tu vê o outro lá, vai se especializar em conflitos mundiais. Beleza, o outro vai se especializar em formação da história econômica do Brasil, beleza. Quando aparece um que diz que quer estudar história cultural, esse cara é marginalizado dentro da academia de história. Por quê? Porque a questão cultural é vista como algo menor. Só que quando tu cai no mestrado, no meu caso, fui estudar no mestrado escravidão,
Tu vai cursar as disciplinas obrigatórias para além da dissertação, e lá nas opções tinha história cultural e tinha história social, e eu me matriculei em história cultural. E fui estudar, quando eu fui estudar história cultural, nossa, eu olhei, mas que isso? Mas como que podem marginalizar isso daqui? Não dá para entender. E marginalizam. Marginalizam. E por quê? Porque a base teórica de história cultural tu é formado em filosofia, tu sabe, são os pós-estruturalistas, que são marginalizados pelo marxismo. Então, tu vai pegar ali Foucault, tu vai pegar ali Pierre Bourdieu. É o apelido jocoso, né? É tudo pós-moderno. Exatamente. Tu vai pegar Bourdieu, tu vai pegar Foucault, tu vai pegar Simone de Beauvoir, né? Então, tu vai pegar os pós-estruturalistas quando tu vai estudar história cultural. E é a história cultural que rege tudo isso que a gente está falando. Inclusive, a história cultural te prepara muito mais para o entendimento do fenômeno das redes do que algo mais marxista, mais engessado. Porque tu está falando o que hoje para os bolsonaristas? Tu está falando o que para os fascistas hoje? Tu está discutindo sempre, como pano de fundo, mesmo que tu abra um monte de discussão, o que tu está sempre discutindo é a democracia, é a preservação da democracia. Quem foi que disse que falar em preservação da democracia faz algum efeito na cabeça dessa gente? Quem foi que disse? Não, eles preferem uma economia forte em uma ditadura, e eu não estou dizendo que uma ditadura vai trazer uma economia forte, dizendo o que eles pensam. Eles preferem uma economia forte em uma ditadura do que uma economia fraca em uma democracia. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.